Seja bem-vindo à Masterclass de TPM, Manutenção Produtiva Total. Meu nome é Renato Cantatore, serei instrutor de vocês nesse curso, sou consultor aqui na FM2S e engenheiro mecânico de formação. Nesse curso, nós começaremos com um case para melhor visualização de cada pilar implementado no TPM. Também veremos conceitos importantes que vão fazer relações entre o Lean e o TPM e vão ajudar vocês também na implementação dessa técnica. Também passaremos por um passo a passo detalhado sobre cada pilar implementado na empresa e também exemplificações para ficar mais concreto na cabeça de vocês. Vamos do passo desde manutenção autônoma até o passo de saúde, segurança e meio ambiente. Bom, sem mais delongas, bora para a Masterclass. Então nessa aula a gente vai ver um pouquinho do que está por trás, né? Do que seria esse TPM, né? Só que antes da gente definir o que é o TPM, o que é a manutenção produtiva total, a gente precisa entender o que é manutenção. Então, através do significado, né, da definição de fato de manutenção, ela fala que é a ação de manter, sustentar, consertar ou conservar alguma coisa ou algo. Né? Indo para um significado mais técnico disso, é basicamente efetuar verificações funcionais, né, então inspeções funcionais de vez em quando na nossa linha de produção, né, na nossa fábrica, ou fazer reparos ou substituição de dispositivos, equipamentos, maquinários, entre outros. Então é basicamente aquela ideia, né, da gente pegar e atuar em cima da nossa máquina, do nosso equipamento, para fazer alguma correção, ou se não até para fazer alguma inspeção, para a gente conseguir conservar aquela nossa máquina, equipamento, para que ela continue entregando aquilo que ela deve entregar, tá bom? Só que muitas vezes a gente aqui no Ocidente, né, a gente tem uma visão de manutenção muito de atuação corretiva, né? Então, por exemplo, a gente tem o nosso carro lá e o nosso carro, por exemplo, fura o pneu, né? Eu poderia ter olhado antes como que estava a situação do meu pneu, se ele estava um pneu careca, se o pneu estava descalibrado, enfim, poderia ter tomado ações preventivas para que eu não deixasse chegar nessa situação, por exemplo, de estourar o pneu, por exemplo, quando eu estou na estrada, né? É lógico que a gente pode estar na estrada e acontecer de achar uma pedrinha, algum pedregulho ali que pode ocasionar isso, e isso não é culpa do nosso pneu. Mas, por exemplo, algumas condições do nosso equipamento podem facilitar a ocorrência de alguma anomalia, tá bom? Então a gente tem muito aqui no Ocidente essa parte de atuar corretivamente como sendo manutenção. A filosofia japonesa já traz um pouco diferente esse conceito de manutenção. É um conceito mais de manter a fábrica entregando, né, aquilo que deve entregar. Então eu tenho que olhar para a minha máquina ela tem que estar atuando nas perfeitas condições dela, para que ela continue entregando aquilo que ela deve entregar no seu estado perfeito, tá bom? Então a filosofia japonesa fala, né, a manutenção vai além do seu significado técnico, né? Ela é basicamente um conjunto de estratégias que garante que a produção não seja interrompida e que não haja perda de qualidade no produto final. Não adianta também a minha máquina ela não parar, ela não quebrar nunca, ela está sempre funcionando e ela está entregando produtos com uma qualidade abaixo do esperado, né? Até falam, né? Alguns autores falam, né, que você estar produzindo coisas ruins, né, com qualidade ruim, produtos com qualidade ruim, significa o mesmo que você tiver com a máquina parada, por exemplo. Então, eu preciso garantir que a minha máquina esteja operando nas condições perfeitas dela, mas também com que a entrega dela, né, os produtos que elas entregam, estejam entregando com qualidade que é esperado do processo, tá bom? Então a empresa tem que garantir que vai entregar aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente pede, tá bom? Na qualidade que ele pede, tá? As pessoas que utilizam o equipamento possuem os maiores conhecimentos, então a manutenção produtiva total, ela tira um pouco também aquilo da gente ter aquele departamento da manutenção forte, né? Que é aquela coisa mais departamentalizada, forte, assim, né? Onde só os manutentores, os mecânicos, os elétricos vão atuar. Ela distribui, ela destrincha esse conceito de manutenção, de manter a fábrica, conservar a fábrica como um todo, para os operadores também. Por quê? Afinal, eles são as pessoas que estão mais próximas à máquina, são as pessoas que estão mais perto ali e que vão conseguir, e que conhecem, que vão conseguir atuar melhor na máquina ali de fato, tá bom? Então essa é um pouco da diferença, né, da filosofia japonesa para aquela filosofia ocidental que muitas vezes a gente tem, né, aqui de só atuar quando acontece o problema, tá bom? A filosofia japonesa não, já traz a questão de manter sempre entregando com a qualidade e com a qualidade prevista pelo cliente final.
E o TPM, ele é um sistema completo de gestão, né, de manutenção, né? Então, ele não é só uma coisa de manutenção, ele é um sistema completo de gestão da manutenção das fábricas, tá? E ele sempre foca, né, nessas três contribuições que temos aqui, né, que é o zero perdas, ou seja, não perder meu processo, minha máquina, meu equipamento não pode ficar produzindo, por exemplo, refúgio, produzindo produtos ruins, né? Ele tem que produzir coisas boas, então eu sempre vou focar em ter zero perdas de qualidade. Eu vou focar também em zero acidentes, então eu não posso também ter minha empresa com processos perigosos, né? Insalubres, que afetam a saúde e segurança dos meus colaboradores. Até porque, se por exemplo, se minha empresa tem processos insalubres, processos de alta periculosidade, eu posso correr o risco de acidentar o meu colaborador, e além né, da questão humana, né, que é muito ruim, tem a questão também de você parar a fábrica por conta disso, né? E então não é muito legal. E a parte de zero paradas também, que é a questão de sempre manter a fábrica na sua maior disponibilidade, manter ela com uma disponibilidade muito alta, entregando sempre as máquinas funcionando corretamente nas condições que ela foi designada, tá bom? O Nakajima, né, que é o grande mentor, né, o grande autor do TPM, né, ele fala, né, que o TPM ele organiza todos os funcionários, desde a alta gestão até o operador que está ali de fato na máquina ali operando, tá bom? Então ele é um sistema completo de gestão. Ele não vai olhar só para o operador, ele não vai olhar só para o manutentor, não só para a engenharia, ele vai olhar para todos. Todas as pessoas têm que estar com essa filosofia do TPM na cabeça e colocando de fato nos seus processos, tá bom? Então ele fala, né, o TPM é um sistema de manutenção de equipamentos, né, em toda a empresa que pode oferecer suporte a instalações de produção mais sofisticadas. Então quanto mais a gente vai avançando no TPM, a gente consegue trazer um nível de qualidade maior para a nossa empresa, de sofisticação maior também. Então, o TPM ele designa um conceito de manutenção integral, orientado para a produção, destinado sempre ao aumento da nossa eficiência do equipamento. Né? A gente vai ver bastante isso daqui na aula de perdas de Nakajima e OEE. Né? O que seria esse OEE, esse índice aqui? Né? Mas é basicamente o índice de eficiência do nosso equipamento. Né? Então, ele sempre vai estar buscando o TPM aumentar a disponibilidade, aumentar a produtividade das nossas máquinas aqui, sempre reduzindo custos de manutenção. Tá bom? Então essa é a grande diferença aqui. Isso aqui é o TPM, né? É um sistema completo de gestão, onde a gente sempre está olhando em manter a fábrica, tentando buscar manter a fábrica nas suas plenas condições, as máquinas entregando aquilo que elas devem entregar na qualidade que a gente precisa entregar. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o case, né, dessa fábrica de laticínios, né? Então vamos adentrar aqui sobre o contexto, né? Então, Laticínios S.A. era uma fábrica, né, uma fábrica de alimentícia de médio porte, e estava passando por diversos desafios, né? Os principais produtos que ela fazia era o queijo e o requeijão cremoso, tá? Alguns dos desafios que a empresa passava, por exemplo. Então, ela estava tendo perdas constantes, né? Perdas elevadas devido à falta de qualidade do produto. Então, é aquilo que a gente falou na aula anterior, né? A gente sempre no TPM tenta buscar manter a qualidade do produto final. Não adianta só a máquina estar funcionando, tem que entregar com qualidade. Então, aqui nesse caso, estava tendo várias perdas por conta de qualidade ruim no produto final. Havia muitas paradas frequentes, né, para reparos nas máquinas, então constantemente tinha que ficar parando a produção para fazer algum reparo na máquina. Constantes erros nos procedimentos dos operadores, então isso aqui é talvez um indício de mau treinamento, então às vezes o operador não está bem treinado na instrução de trabalho dele, na função que ele tem que fazer ali, fazendo com que ele tenha cometido vários erros ali durante o processo. E algumas reclamações de clientes, né, e perda de market share, né, então aquela fatia do mercado, né, perda de mercado. Então, os clientes estavam reclamando muito, por quê? Com todos esses problemas aqui, a empresa começa, né, a ter um lead time muito longo, né, entregas mais longas do que os concorrentes, qualidade de produto não é tão boa quanto os concorrentes, então o cliente começa a ter essa percepção de valor ruim, né, da nossa empresa e começa a ir para outras empresas concorrentes, tá bom? Então esse era o contexto aqui caótico, né, da nossa fábrica, tá bom? A preocupação de João, né? Então, com a aposentadoria do pai, João, ele assumiu a diretoria da fábrica, né, que é uma fábrica familiar, então o pai aposentou, ele acabou assumindo ali a diretoria, né, para tocar o negócio. Vendo a situação do negócio da família só declinar, João decide então tomar umas atitudes, né, para tentar reverter esse cenário ruim da empresa, né?
Só que João, ele se formou em engenharia e, como muitos engenheiros aí também, né, nunca teve um contato com uma parte mais de gestão, né, na faculdade. Ele é um cara muito técnico, então não teve essa parte mais de gestão apurada na faculdade, não tinha esse conhecimento de realmente tocar um negócio. Então ele se viu agoniado, né, e em apuros ali para realmente tomar essa responsabilidade aí nas costas. Com isso, né, com todo esse cenário caótico, o João não tendo esse preparo todo aí para tocar o negócio, ele tomou algumas decisões erradas, né? Então, algumas das decisões, né, erradas, até por falta de conhecimento, experiência e também a pressa de obter resultados melhores, ele acabou investindo em alguns maquinários, né, de última geração, né? Então, pegou aquelas máquinas, né, de última geração, mais tecnológicas possíveis para implementar na linha. Demitiu os chefes da manutenção mecânica e elétrica, então ele achou que o problema dos reparos, lá de ter reparos constantes, era o problema dos chefes de manutenção elétrica e mecânica lá que não estavam, sei lá, conseguindo gerir bem a manutenção da fábrica. E trocou seus fornecedores por outros mais baratos, né, de forma a reduzir o custo, né, enxugar o custo. Só que é aquilo, né, muitas vezes o barato acaba saindo caro, né. Então, ele tomou algumas atitudes aqui, né, um pouco questionáveis, né, para tentar reverter esse cenário. Só que isso deu ruim, né? Então, essas tomadas de decisões dele, sem pensar, né, na pressa ali, sem muito conhecimento e experiência, acabou tendo o efeito contrário que ele esperava. Então, os custos dele de produção aumentou muito, né? Porque ele investiu em tecnologia nova, e isso, né, tem um gasto muito grande para uma fábrica, né, de uma vez, passando a operar no prejuízo nos meses seguintes. Os reparos na linha de produção aumentaram vertiginosamente. Então, ou seja, o problema não era aqueles chefes de manutenção tanto elétrica quanto mecânica, né? É alguma coisa um pouquinho mais profunda, então entender isso daí, né? Então, os reparos que eles achou que ia diminuir acabou aumentando. Mais problemas de qualidade nos produtos foram percebidos, então ainda assim, os produtos de qualidade, mesmo com linhas de produção mais tecnológicas, continuaram aparecendo, e perda de clientes ainda por conta da qualidade ruim. Então ainda os clientes ainda estavam declinando, né, de comprar os produtos da Laticínios S.A. E aí o João, né, se viu em apuro, se viu, né, sem saída, né, e acabou pedindo ajuda, né, do melhor líder de operação que ele tinha lá na fábrica, né, que é o Tito, né. O Tito, apesar de não possuir nível superior, era uma das pessoas mais respeitadas na fábrica, uma pessoa que conhecia muito, estava muito tempo lá na fábrica, né, desde o pai do João, né, da época do pai do João. Então, assim, ele é um cara que conhecia muito todas as pessoas da fábrica, era uma pessoa respeitada e conhecia os processos. Então, ele pediu ajuda lá do Tito para realmente reverter esse cenário ruim, né? Tentar procurar uma saída em meio ao caos aí instaurado, né? Numa conversa com o Tito, né, o Tito acabou falando, né, que ele trabalhou já numa empresa, antes de ir para a Laticínios S.A., trabalhou numa empresa de cosméticos, né, onde lá eles implementaram, né, o TPM, né, que é a manutenção produtiva total, e tiveram vários sucessos, né, obtiveram resultados muito satisfatórios, né, a longo prazo, né. Então, com isso, né, o Tito acabou convencendo de fato o João a ir lá e conhecer um pouco mais sobre essa nova filosofia, essa nova técnica aqui do Lean, tá bom? Então os dois pegaram e se aprofundaram um pouco mais, fizeram um curso até de TPM aqui da FM2S para se aprofundar um pouco mais sobre essa nova filosofia, tá? Então, foram lá, treinaram, né? E após treinados, eles elaboraram um treinamento adaptado, né? Então eles foram treinados e depois elaboraram um treinamento mais adaptado em cima de princípios do Lean, em cima também dos pilares do TPM, para os restantes dos líderes, né, dos gestores também da produção lá, para garantir que todo mundo consiga ter essa visão junto com eles e conseguir escoar, né, os princípios ao longo da fábrica como um todo, né? Então, com todas as pessoas envolvidas no trabalho, a implementação do TPM fica muito mais fácil, né? Se todo mundo está na mesma filosofia, né, com o mesmo pensamento, você consegue implementar coisas muito mais fácil do que só o João, o Tito, tá com isso na cabeça, tá bom? Então, por isso que a parte de treinamento, a gente vai falar isso bastante no pilar 4, né, do TPM, mas a questão de educação e treinamento é extremamente importante dentro de uma organização, tá bom? Beleza, né, então eles treinaram, né, todo mundo lá, e aí eles decidiram por começar, né, só que até para ganhar maturidade, eles começaram com um projeto piloto, então eles começaram a escolher uma área chave ali, né, na empresa, uma área importante da empresa, para ser aquela área que os esforços serão começados, né, onde a implementação do TPM será começada lá. Então eles escolheram a área de pasteurização do leite, né. E aí
obtendo conhecimento, né, sobre como foi a implementação aqui, vendo erros que eles obtiveram aqui e tal, eles conseguem expandir depois isso para as outras áreas de maneira muito mais eficiente, muito mais rápida até, tá bom? Então, eles escolheram a parte de pasteurização do leite para ser o piloto ali, para ser a área que vai começar o TPM a ser implementado. E aqui a gente já começa, né, nessa parte que é implementar de fato o TPM. A gente fiquem tranquilos, tá? Que a gente vai passar calmamente por cada pilar, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada pilar aqui nesse case, mas a gente vai falar um pouquinho de cada pilar depois no passo a passo, tá bom? Mas então a gente começou com uma manutenção autônoma, né, na pasteurização. Então é basicamente a gente jogar as ações também de manutenção para os operadores, né? Os operadores manter as máquinas ali funcionando corretamente, sem perda de qualidade. Então os operadores primeiramente fizeram toda a parte do 5S, então eles começaram a organizar, a limpar o ambiente de trabalho, a ter uma padronização do ambiente de trabalho, tá? Porque assim eles conseguem serem mais produtivos no seu local de trabalho. Logo após, eles foram instruídos e treinados no funcionamento completo das suas máquinas, né? Então entender um pouco mais a fundo o que a máquina faz, né? Modos de falha da máquina, o que pode dar de errado, né? Alguns parâmetros também delas, e também algumas inspeções e padrões foram documentados, né? Então eles, através disso, de conhecer um pouco mais sobre as máquinas, eles conseguiram fazer padrões sobre as máquinas ali e conseguir entregar esses padrões para os operadores, para que eles sempre façam essas inspeções, façam essas checagens aí constantemente para garantir que a máquina esteja sempre operando nas suas perfeitas condições. E por fim, sistematizou-se tudo isso, né, para garantir que as manutenções tenham responsáveis, né, as inspeções também tenham responsáveis, sejam feitas regularmente, né, então tem que ter lá uma periodicidade, né, então cada, sei lá, 15 dias você checa lá o tanque lá da pasteurização para ver se está tudo certo, se está limpo, né, se foi feita a inspeção, né. Então toda essa parte de manutenção autônoma foi jogada para os operadores ali para eles entenderem como que funciona isso, né, para eles se sentirem mais autônomos, né, mais donos da máquina e dono do processo em si, tá bom? Depois foi feito um levantamento ali de todas as máquinas, né, todos os equipamentos que tem ali na área de pasteurização do leite, tá? Então foi feita essa tabela até aqui, né, e foi feito até também um tempo de uso aqui, né, então eles calcularam, né, quanto tempo de uso já está a máquina, o equipamento, e quanto que foi recomendado pelo fabricante, né, eles até acabaram enxergando aqui que o sistema de aquecimento elétrico, por exemplo, ele já passou da recomendação de troca do fabricante. Então, eles já estão usando há mais dias do que o fabricante recomendou que efetuasse a troca, tá? Então isso aqui é bom porque dá um panorama de todos os itens que tem, todas as máquinas e equipamentos que tem, e dá um panorama de como que tá, né? Se, por exemplo, um sistema de aquecimento elétrico há muito tempo rodando a mais do que o fabricante recomendou, a gente já pode ficar esperto já, ou pensar em trocar esse equipamento, né? Essa máquina, esse sistema, ou a gente ficar mais de olho, né, nas condições que ele vai estar operando, entendeu? Porque como ele já está há muito tempo operando, pode ser que ele apresente defeitos, né? Então foi feito esse levantamento aqui das máquinas aqui para eles terem essa noção de como que está a situação de cada uma. Então aí verificou-se, né, que o pasteurizador, né, o gerador de água quente já estava com menos de 2 anos, né, para ser vencido nessa recomendação do fabricante, e que o sistema de aquecimento elétrico já tinha passado até essa recomendação, tá bom? Então isso acende um alerta para todo mundo ali, para fazer uma cotação de nova compra, né, de um sistema elétrico, e também para o pasteurizador e o gerador ficarem ali de sobreaviso, tá? Além disso, desse levantamento, eles criaram uma rotina de manutenção planejada. Então, eles criaram rotinas ali para, de tempos em tempos, fazerem atuações nesses equipamentos aqui que a gente listou aqui anteriormente. Então, por exemplo, eles decidiram que o pasteurizador seria higienizado semanalmente às quartas-feiras. Então, eles colocam lá um horário, por um dia da semana, um horário lá, que vai ser atuado, né, essa limpeza aqui do pasteurizador. Isso é interessante porque eles montam um calendário, eu vou até mostrar o calendário que eles montaram aqui, mas monta esse calendário de todo mundo da produção ficar a par quando vai ser parado tal máquina, tal equipamento, tá bom? Assim eles fizeram também para as resistências elétricas, né, do sistema de aquecimento elétrico, que seriam trocadas lá uma vez por mês. O porta-escovas da bomba também seria inspecionado uma vez por mês também, tá? Então cria-se também esse calendário aqui para fazer inspeções, fazer atuações de manutenção, enfim. Tá? Então aqui no caso que eles escolheram, né? Todo dia 3 lá,
do mês eles vão fazer uma inspeção no porta-escovas ali da bomba. Toda quarta-feira eles vão fazer a higienização do pasteurizador. Lá pelo dia 28 ali vão trocar as resistências do sistema de aquecimento elétrico. Então, coloca uma manutenção planejada e deixa claro para todo mundo como vai funcionar a partir de agora. Aí a parte agora de melhorias focadas, né? Então, montado, né, toda essa parte de cronograma, né, da manutenção planejada, nesse calendário, eles perceberam que um dos grandes defeitos, um dos grandes problemas que afetava a produtividade do sistema, da área de pasteurização era o desgaste das escovas das bombas, né? Então o porta-escova sempre ficava desgastado ali e isso prejudicava muito, porque toda hora tinha que ficar atuando, abrindo a bomba lá, né? A bomba tanto de circulação de água quente quanto de água fria, abrindo a bomba, trocando o porta-escova, também solicitando porta-escova novo, né? Escovas novas também para fornecedores. Isso atrasa muito a produção, isso onera muito a produção. Então eles viram, né, viram que esse desgaste era muito grande e fizeram até um Pareto, aqui um gráfico de Pareto, para tentar entender, né, qual que era o maior desgaste, né, e de fato, né, a gente consegue ver nesse gráfico aqui que o maior índice, né, de problema é o desgaste nas escovas, né. Então eles conseguem atuar melhor, né, nesse problema aqui. Então, a partir desse defeito, a gente consegue fazer uma análise, por exemplo, de 5 porquês e entender por que está desgastando tanto as escovas. Então, nesse caso aqui, eles fizeram essa análise de 5 porquês, que é você perguntar, né, 5 vezes porquê, até você chegar no cerne, né, na causa mais raiz ali do problema, né? Então, nesse caso aqui, foi feito para as escovas, né? Então, as escovas estavam gastas, né, desgaste das escovas. Então, por que as escovas estavam gastas? Porque as escovas ficam em alta temperatura quando estão em regime, né, de funcionamento, na região de contato da escova com a bobina do motor elétrico. Tá, mas por que isso acontece? Por que elas ficam em alta temperatura? Porque o material do qual as escovas são feitas não suportam altas temperaturas. Então, aí a gente começa a acender um alerta. Pô, o material que está sendo usado nas escovas, eles não suportam alta temperatura. Então, isso pode estar ocasionando no nosso desgaste aqui precoce, né? Tá, mas vamos mais a fundo. Por que, então, o material das escovas não é adequado, né? Então, porque o material utilizado nas escovas não é o mais apropriado para essa aplicação. Então, talvez para essa aplicação na pasteurização não seja o material mais indicado aqui para a gente estar colocando nas nossas bombas, tá bom? E por que a gente está utilizando, então, material, né, de escovas não recomendado, não apropriado? Porque, né, o pessoal lá de compras, por exemplo, escolheram o tipo de escova mais barato do fornecedor. Pois isso é um problema, não tem alinhamento entre a produção e o pessoal ali do administrativo, né? Então, o pessoal escolhe o mais barato para reduzir custo, mas isso afeta na questão do desgaste. Isso daqui onera a minha produção. Isso aqui prejudica a minha produção. E por que eles estão escolhendo o mais barato? Porque, de fato, não tem uma comunicação muito clara entre a produção, entre o pessoal de compras também, fazendo com que as prioridades para um setor não sejam para outras. Ou seja, a prioridade, às vezes, para o setor de compra seja de reduzir custo, né? Então, procurar sempre o fornecedor mais barato e tal. Só que tem que ser alinhado antes com a produção, para que, de fato, o pessoal não compre só coisas baratas ou coisas que não são aplicáveis à realidade ali da área e que ocasionam, né, esses problemas aqui que atrapalham a nossa produtividade, tá bom? Então, que é um grande caso, um grande problema aqui de falta de comunicação entre os setores. E aí pensando, né, até ajudar, né, essa parte de mapear, né, o conhecimento dos operadores, né, e até ajudar na parte de manutenção autônoma, né, deles estarem atuando nas máquinas lá, foi feita, né, uma matriz de habilidades aqui para tentar entender as pessoas que estavam envolvidas na área de pasteurização e entender também o conhecimento delas referente às habilidades que são requisitadas nessa área de pasteurização. Então, nesse caso aqui, nessa matriz de habilidade aqui, a gente tem, né, várias capacidades que a gente espera dos nossos operadores nessa área. Temos os operadores aqui, e aqui a gente dá mais ou menos uma nota aqui para eles, cada uma nota e o interesse deles em aplicar determinada habilidade ou não, né? E assim a gente consegue entender e mapear aquele funcionário que a gente precisa treinar mais em alguma habilidade. Por exemplo, o Severino aqui, ele precisa ser mais treinado na parte de análise de dados, nessa parte mais analítica, né? Na avaliação da qualidade do leite também, ele não tem tanta proficiência, ele não tem tanto conhecimento. Então, isso é legal porque essa matriz deixa bem claro aqueles operadores que a gente precisa trabalhar mais em determinada habilidade, tá bom? Isso tudo trazendo para a realidade da área de pasteurização, tá bom? Então, isso aqui vai ter um para cada área, tá? Então, a gente consegue mapear bem aqui com essa matriz.
Então foi feito isso lá na matriz, na área de pasteurização. Essa parte de controle precoce dos equipamentos é quando a gente pega aquele probleminha, lembra aquele problema do desgaste das escovas, né? Então a gente vai, com aquele problema, a gente não quer que esse problema se perpetue, né? Ele continue acontecendo. Então, por exemplo, se a gente for comprar uma máquina nova, um equipamento novo, a gente já sabe que escovas geralmente são grandes indicativos de problema, né? Quando a gente vai colocar na nossa área lá, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o desgaste das escovas das bombas era um problema recorrente, dava toda hora, tinha que ficar trocando. E atrapalhava muita produção, então decidiu por desenvolver um novo projeto do produto, né, para as bombas junto ao fornecedor. Então é você ir lá junto com o fornecedor e tentar desenvolver um porta-escovas melhor, de melhor qualidade, com material apropriado para aplicação da área de pasteurização, tá bom? Então é você ir lá junto com o fornecedor, junto com o fabricante e conseguir atuar em cima disso, né? Então eles investiram em pesquisar materiais, né, que diminuíssem, né, essa mortalidade precoce das escovas. Então você, nessa parte aqui desse pilar aqui do TPM, é você trabalhar junto com o fornecedor, com o fabricante, em melhorar o projeto do produto, tá bom? Para que você não tenha esses erros recorrentes. Né? Então, basicamente, você diminui essa mortalidade precoce da sua máquina. Então, diminuindo, portanto, a taxa de quebra e reduzindo a mortalidade precoce na máquina. Então, se eu tenho um projeto melhor, eu diminuo a taxa de quebra aqui ao longo do tempo, tá bom? Indo para a parte mais de qualidade, né, para a gente garantir a qualidade do nosso produto, a área de resfriamento do leite, que era a etapa seguinte pós-pasteurização, sempre reclamava da qualidade que o leite chegava. Ele sempre reclamava que o leite chegava com uma qualidade ou com a temperatura que não era adequada. Então isso acarretava problemas de qualidade no produto final. Você vai tendo problema de qualidade entre os processos, isso vai se perpetuando até o final. Então com isso, o setor da qualidade, junto com a operação, pensou na criação de padrões operacionais a fim de garantir a qualidade na saída do leite. Então, padronizar os procedimentos aqui na área de pasteurização, né, para garantir que todos os operadores consigam fazer as leituras corretas das temperaturas do leite, para cada tipo de leite lá, qual é a temperatura adequada para a gente fazer a pasteurização. Então, enfim, criar padrões, checklists aqui, para que eles garantam a qualidade do produto final. Tá bom? Então essa melhoria ajudou muito os operadores a serem mais assertivos, né, quanto a parâmetros de operação, tempos de ciclo, né, então quanto tempo tem que ficar pasteurizando lá. Então criou-se padrões aqui para ajudar os operadores na confecção da pasteurização ali do leite. Nesse pilar de áreas administrativas, eles viram que aquele problema, lembra daquele problema de comunicação? O setor de compra sempre comprava do fornecedor mais barato. Eles pensaram em alinhar essas conversas. Então, trazer a produção e o setor de compras para que, de fato, eles especifiquem, né, a produção, sempre especifique corretamente, né, o tipo de escova que eles precisam, né, o material, para que não haja essas divergências, né, esses problemas aí do setor de compras comprar sempre o mais barato e às vezes o material inapropriado e vir coisa errada aqui e depois parar minha máquina, minha bomba lá por conta disso, tá bom? Então é alinhar as conversas, né? Por isso que o TPM é um sistema completo de gestão, que ele vai alinhar tanto a produção, manutenção e a parte administrativa também, entendeu? Então essa atitude não foi feita só para a parte de escovas, né? Mas também para toda a área de pasteurização e toda a fábrica. E por fim, né, o último pilar aqui, né, é a segurança, saúde e meio ambiente. Então a gente tem sempre que zelar pela segurança, né, saúde também pelo meio ambiente dos nossos processos. Então foram criados aqui nesse caso Pokayokis, né, que é aqueles sistemas antifalhas, né, que você deixa impossível da pessoa fazer alguma coisa errada. Então, lá na entrada da área de pasteurização, os colaboradores precisavam estar com EPI em ordem, né, ou seja, deviam estar com roupa adequada, né, para o trabalho, como, por exemplo, touca para cabelo, máscara, luvas, botas, e caso eles não estivessem, a catraca que faziam eles passar para a área de pasteurização, ela travava, não deixava eles passarem, porque ele escaneava lá, viam que eles estavam faltando algum EPI, ela travava e não deixava ele entrar até que ele colocasse o EPI, tá bom? Então aqui esse é um jeito aqui de garantir que todos os colaboradores estejam aparamentados para o trabalho, tá? Também foram feitas instruções de trabalho, né, foram reformuladas, né, para deixar até colocaram figuras, né, tipo lição ponto a ponto, né, que vai colocando uma figura a quase uma foto, né, uma foto a cada procedimento, né, que vai tendo que ser feito.
indicando também um posicionamento correto, né, ergonomicamente, né, para você efetuar tal procedimento. Latas de descarte, né, correto, tipo aquelas latas de reciclagem, né? Então latas de descarte correto foram colocadas também ali na área também, né, para garantir o despejo correto, né, do lixo. Então várias partes aqui de segurança, saúde e meio ambiente foram tratadas também na área de pasteurização, tá? E aí, após, né, a área de pasteurização passar por todos esses 8 pilares, né, e todos os envolvidos ali, né, que estavam ali na área de pasteurização ganharem conhecimento sobre como fazer uma implementação de TPM, chegou-se à etapa de fato a expandir para outras áreas. Então a gente faz um piloto e depois expande para outras áreas, né, com o sucesso que a gente teve no piloto. Então eles nomearam, né, 2 pessoas por área, né, então 2 pessoas ficariam responsáveis ali para garantir que todo mundo esteja fazendo, né, implementando o TPM na sua área, tá? E com isso, né, com todos esses pilares implementados aqui nessa empresa de laticínios, o que a fábrica conseguiu com isso, né? Então ela conseguiu obter maior lucratividade nos meses subsequentes à implementação do TPM, então a lucratividade aumentou, conseguiu padronizar o seu processo garantindo previsibilidade, então todo mundo está trabalhando com padrões agora de procedimento, conseguiram ganhar market share em seu setor de mercado, então, ou seja, conseguiram retomar aqueles clientes perdidos, né, ganharam até um pouquinho mais de clientes no setor. Os funcionários ficaram mais engajados e felizes, né, no ambiente da empresa, então você tem um ambiente mais com procedimentos padrões, você tem um ambiente que zela pela segurança, pela saúde deles, um ambiente também mais organizado, mais limpo, os operadores, os colaboradores vão ficar mais felizes de trabalhar num lugar mais organizado assim, tá bom? E garantiu também maior disponibilidade nas máquinas. Então, ou seja, as máquinas estão operando com mais tempo, elas não param tanto como elas paravam antigamente, tá? Porque a gente melhorou o projeto das escovas, lá da bomba, enfim. E para os nossos protagonistas, né, o João e o Tito, então o João, com isso, ele passou a ser mais respeitado e admirado, né, pela ótima gestão que ele fez ali durante a implementação do TPM. O Tito, né, que antes era um líder de produção, foi promovido a gerente geral, né, da produção, ele foi praticamente o braço direito aqui do João na implementação do TPM, e também, né, os bônus também recebidos pelos dois, né, foram maiores do que os últimos 5 anos, né, então o que eles tiveram de bônus pós implementação de TPM ali foram até maiores do que os últimos 5 anos que eles tiveram ali na fábrica, tá bom? Então isso aqui é um case aqui que passa com calma e em cada pilar, né, implementando cada pilar aqui dentro de uma área e depois expandindo para a fábrica como um todo, e com resultados muito importantes, né, para a empresa, né? Então garantindo disponibilidade maior nas máquinas, maior produtividade, maior lucratividade, as pessoas mais felizes no ambiente de trabalho, tá? Isso é um caso clássico aqui de implementação com sucesso do TPM. A gente vai ver um pouquinho das vantagens, né, e os benefícios da gente implementar o TPM. O principal objetivo, né, da gente estar implementando o TPM é realmente a gente alcançar um nível máximo de produção, garantir que as nossas máquinas estejam o máximo disponíveis, né, para a gente estar produzindo, né, e com isso a gente aumentar esse carinha aqui, né, o OEE, né, que é o nosso índice de eficiência do equipamento, tá bom? Que foi lá desenvolvido, inclusive, lá pelo JIPM, tá bom? O TPM busca muito isso, garantir a maior disponibilidade, a gente ter zero paradas, né, zero perda de qualidade. Então, a gente não tem que ficar parando toda hora a nossa máquina, né, nosso processo, por conta de quebra, por conta de, sei lá, perda de qualidade no nosso produto final. A gente tem que garantir com que os nossos processos estejam alinhados de modo a fazer tudo bem feito sempre da primeira vez, ali alcançando sempre a maior disponibilidade possível. Tá bom? Então esse aqui é o objetivo principal da gente implementar o TPM. Alguns outros objetivos, né? Evitar o desperdício em ambiente econômico em rápida mudança. Ainda mais hoje, né, com empresas cada vez mais tecnológicas, né, com processos mais automatizados possíveis, né? Você ter uma empresa mais enxuta, com menos desperdício na linha de produção, você acaba se tornando mais competitivo em relação a elas, tá bom? Então sempre buscar evitar esse desperdício nesse ambiente econômico que cada vez fica mais competitivo ainda. Garantir a entrega de produtos de qualidade, sempre buscando sua melhoria e atendendo às necessidades do cliente. Então sempre entregar as coisas com a maior qualidade possível, né? Todo mundo quer ter algum produto de boa qualidade. Quando você vai lá no mercado, quando você vai numa loja, você está comprando alguma coisa lá com uma qualidade boa. Você não quer uma coisa,
né, mais ou menos. Então, sempre entregar produto de qualidade e sempre atendendo às necessidades do nosso cliente. O que o meu cliente quer? Em que quantidade? Quando ele quer aquilo? Ele pede uma frequência muito alta, ele pede a cada quanto tempo? Então você precisa entender as necessidades do cliente para sempre estar atendendo essas necessidades. Reduzir custos e aumentar sua lucratividade. Então, se você consegue garantir uma disponibilidade maior das nossas máquinas, consegue produzir mais, consegue parar menos sua fábrica e tal, você consegue, de fato, aumentar sua produtividade, né, conseguir faturar mais, conseguir lucrar mais, e o custo vai sendo bem mais reduzido ao longo do tempo, tá bom? Aumentar o rendimento do sistema produtivo da empresa, né? Muito ligado com a ideia de OEE, né? Se você aumenta a eficiência das máquinas como um todo, de toda a fábrica, você vai, consequentemente, aumentar o rendimento do sistema produtivo da fábrica como um todo, tá bom? Alguns mais, né? Mais objetivos aqui, né? Aumentar a eficiência dos equipamentos, né? Então, evitar ao máximo sua quebra, dando maior confiabilidade ao processo produtivo. Aquilo do OEE, né? Então, eu quero aumentar a eficiência deles, não deixando que eles fiquem quebrando toda hora e tendo mais confiabilidade no meu processo. Sabendo que eu consigo entregar isso para o meu cliente se ele pedir. Se aumentar minha demanda, eu consigo entregar porque o meu processo está redondo. Minha máquina não fica quebrando toda hora, tá bom? Capacitação das pessoas envolvidas, operadores, engenheiros, manutentores, enfim. E segurança dos funcionários. Então, tanto sempre capacitar, treinar, educar nos princípios do TPM, do Lean, né? Educar nas habilidades requeridas ali para o trabalho deles e também zelar pela segurança, pelo bem-estar dos funcionários, né? A gente precisa zelar pela segurança, saúde deles, né? Ter um ambiente de trabalho com as melhores condições de trabalho possível. Integrar sistema produtivo, manutenção e administrativo. Isso é o que por isso que o TPM ele é um sistema completo de gestão de manutenção, porque ele vai integrar a fábrica inteira, tanto a produção quanto a manutenção e a administração. Ela não vai ficar aquela coisa focada no departamento de manutenção. Ela vai focar em integrar a empresa como um todo nessa filosofia do TPM. E redução de falhas, né? Então, reduzir perdas de qualidade no nosso processo. Alguns benefícios tangíveis, né? Aqueles que a gente consegue medir, né? Implementando o TPM. Então, os equipamentos melhoram seu desempenho, porque a gente garante maior disponibilidade deles, eles produzem mais, né, e quebram menos, porque a gente está mantendo, a gente está conservando eles melhor. Os custos de produção reduzem, né, a gente também, novamente, está garantindo que a nossa produção a nossa máquina esteja produzindo sempre cada vez mais, conservando ela, parando menos. Lucratividade aumenta com isso, né, porque a gente consegue faturar mais. O estoque pode ser minimizado. Né? Então a gente precisa ficar produzindo estoques enormes, né? Geralmente as empresas têm aquele índice de falha, né? Muitas vezes. Então a empresa sabe que tem 10% do que ela produz é lixo. Então não, no TPM a gente não quer isso, a gente quer produzir 100%, né? Isso é difícil, mas a gente sempre está buscando o 100% de qualidade, né? O zero perdas, né? Então, com isso a gente consegue garantir que a gente não precisa ficar fazendo estoque a mais, né? Produzindo a mais, para a gente ter essas compensações, tá? A gente produz aquilo que o cliente precisa, aquilo que o cliente pediu, tá bom? Redução na produção de defeitos, então, qualidade, né, mais elevada, a gente produz menos defeito, menos refúgio. Aumento da flexibilidade da empresa, né? Então, se a gente consegue diminuir os nossos lotes de produção, né, fazendo aquilo que o cliente realmente quer, se o cliente pede 100, eu não vou fazer 1000 porque é mais barato, eu vou fazer 100. Tá? Então, com isso, a gente consegue aumentar a flexibilidade da empresa. A gente consegue fazer com que a empresa, se o cliente precisar de 100, a gente vai fazer 100. Se o cliente precisar de 200, a gente vai fazer 200. E não importa se a gente precisa fazer um setup, se a gente precisa mudar a linha de produção para fazer isso. A gente vai conseguir atender o nosso cliente no tempo que ele quer, tá bom? Então, isso ajuda porque a flexibilidade da empresa aumenta. E alguns benefícios intangíveis, né? Aquele que não pode ser medido, né, facilmente. Então, os intangíveis passam, né, por uma alta gestão por parte dos funcionários. Então, os funcionários ganham mais autonomia dentro do seu trabalho, tá bom? Você tem aquela coisa de ficar toda hora lá, o cara lá dando pitaco lá em cima do cara, para ver se o cara tá fazendo o trabalho certinho. Não, o próprio operador já tem essa consciência de que ele tem que fazer o trabalho bem feito, que ele tem que conservar a máquina, que ele tem que zelar pela qualidade dos produtos,
finais, que ele tem que garantir que ele está usando os EPIs corretamente, né, garantir a sua segurança, saúde no seu ambiente de trabalho, tá bom? Então, além disso, desenvolve também um local de trabalho limpo, organizado, bem como estabelece uma autoconfiança e atitude proativa, né? Então, você dá autonomia para o pessoal lá a organizar o ambiente, racionalizar o ambiente, deixar mais limpo e melhor para se trabalhar, tá bom? Algumas vantagens para a empresa, né? Então, para a empresa, quais são as vantagens de implementar um TPM? O aumento da produtividade, né, geral, então, a produtividade aumenta, né, você consegue produzir mais, né, sua capacidade produtiva ela vai aumentar. O aumento da eficiência da planta, muito ligado com a OEE, né, se as suas máquinas estão operando com um índice de eficiência maior, consequentemente sua planta inteira vai operar com uma eficiência maior, vai conseguir entregar mais, entendeu? Que o seu processo entregava antes. Aumento da lucratividade, né, se você tem uma capacidade produtiva maior, consequentemente sua lucratividade vai ser maior também. Redução de paradas repentinas, né? Então você vai ter mais previsibilidade de quando você vai parar. Muito no caso daquelas manutenções planejadas ou preventivas, né? Como o pessoal conhece. Então você só vai parar quando você está programado para parar. Você vai reduzir aquelas paradas por quebra, por exemplo, do nada na sua máquina. Por quê? Porque você vai estar conservando melhor os seus equipamentos. Redução nos defeitos, né? Então produzindo com maior qualidade. Redução nas reclamações dos clientes, então você consegue trabalhar. Se você consegue atender o seu cliente na medida que ele quer, no tempo que ele quer e na qualidade que ele quer, você não vai ter reclamação de cliente, né? O seu cliente vai estar cada vez mais satisfeito com a sua empresa. Redução de acidentes, porque você coloca isso na cabeça do pessoal, que além do trabalho que ele tem que desempenhar, você tem que zelar também pela segurança dele. Então, cada um vai ser dono também da sua própria segurança ali, então vai ficar um pouquinho mais antenado em relação a isso, tá bom? Às vezes muitas empresas têm muito isso, né, de produzir e deixar de lado um pouco essa parte de segurança, saúde, bem-estar, tá? O TPM não. O TPM ele fala que é importante você trazer essa base de segurança, de saúde, de bem-estar para o colaborador, porque ele vai estar melhor, vai estar mais feliz, né? Ele vai estar mais feliz desempenhando o trabalho dele, né? E de fato não vai se acidentar, não vai ter problemas aqui pessoais, né, para de fato interferir na produção. Redução de custo de produção, então o custo diminui também, né, porque você consegue produzir mais, então o seu custo dele diminui. E algumas vantagens para os colaboradores, né? Então aumento de sugestões de melhoria, né? Então muitas empresas adotam aqueles programas de sugestões, né, de melhoria, então dão voz aos colaboradores, aos funcionários, para que eles sugiram de fato, né, melhorias no processo, na máquina e tal. Né? Isso é bem legal porque, de fato, quem está ali, né, todo dia ali, todo santo dia na máquina ali, é o operador. Então é o cara que mais conhece ali da máquina. Então se você abre esse programa aqui, né, essa sugestão de melhoria para ele, você consegue ter muito mais eficiência na atuação de anomalias, por exemplo, na atuação de melhorias também no seu processo. Autogestão da equipe, você tem uma equipe mais autônoma, né, ela consegue se autogerir ali sozinho, e um ambiente de trabalho mais organizado, limpo e seguro, consequentemente tendo aquela felicidade laboral, né, deixando o pessoal mais feliz no seu trabalho, tá bom? Então aqui são algumas vantagens para a empresa e colaboradores, né, que a gente tem aqui e que a gente consegue com a nossa implementação do TPM, tá bom? Já vê primeiro os 7 primeiros princípios, né, do sistema teórico de produção, depois na parte 2 a gente vai ver os outros 7, tá bom? Até aqui a gente traz, né, a capa, né, do livro, né, A Máquina que Mudou o Mundo, né, que conta um pouco da história da Toyota, né, como que o Japão, né, também conseguiu se reconstruir, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, dos ataques, né, a Hiroshima e Nagasaki, né, devastou basicamente a população japonesa, né, e o país, e como que eles conseguiram, né, a partir de manufatura enxuta, reduzindo desperdícios, né, e reformulando, né, toda a parte de sistema fabril, como eles conseguiram reverter o cenário, e até a Toyota ali na década de 80, 90, despontando como uma das maiores fábricas do mundo, tá bom? Superando a Ford, que na época era uma das maiores empresas que existiam no mundo, tá bom? Então aqui é até uma frase, né, que a gente tirou lá desse livro, né? Então no final, a produção enxuta vai suplantar tanto a produção em massa como os últimos baluartes da produção artesanal em todas as áreas do esforço industrial.
para se tornar o padrão universal de sistema de produção no século XXI. Será um mundo bem diferente e bem melhor para se viver, né? Então, tirar aquela coisa da produção em massa, né? Aquela coisa padrão lá do Ford, né, e tal, e como que porque eles viram, né, vários autores, né, do Lean, vários engenheiros, cientistas da época lá, eles visitaram muitas empresas, né, inclusive a Ford, né, muitas empresas americanas e tal, e viam que tinham desperdícios enormes na linha de produção, né, e como o Japão estava totalmente devastado e com poucos recursos, eles precisavam se reinventar, reconstruir toda a fábrica, toda a indústria japonesa com pouco recurso. Então, como que eles fizeram isso, né? Então, aí traz um pouquinho essa história aqui nesse livro, tá bom? Então, né, os 14 princípios da Toyota. Então, como já apresentado, o Lean é uma filosofia aplicada, né, através de boas práticas e ferramentas, né, e para entendê-lo, né, direito, a gente precisa entender a filosofia por trás dele, né? Por isso que toda vez que a gente vai implementar o Lean, por exemplo, numa empresa, né, alguma filosofia desse tipo, a gente precisa realmente deixar todo mundo em cima dessa filosofia, com o mesmo tipo de pensamento. Senão cai por terra qualquer implementação Lean que você vai fazer, tá bom? E o TPM não deixa de ser uma implementação Lean. Então essa filosofia, o jeito de pensar, é constantemente chamada de Lean Thinking, né? Ou 14 princípios do sistema Toyota de produção, tá bom? Então a gente vai passar agora por cada um deles, né? Então o primeiro princípio da Toyota fala, né? Baseie suas decisões de gestão em uma filosofia de longo prazo, mesmo ao custo de metas financeiras de curto prazo, tá? Então, o que esse primeiro princípio diz, né? Ele diz, né, e ele tem a ver com constância de propósito, tá? Então, você entender dentro da sua empresa, dentro da sua fábrica, o que você entrega, tá? É tirar um pouco daquilo de que empresa existe para dar lucro. A empresa, ela existe, na verdade, para atender uma necessidade da sociedade, do cliente, né? Então, por exemplo, um carro, né, uma automobilística, ela existe para atender a necessidade de uma pessoa se locomover de um lugar A para um lugar B de forma mais rápida, até mais confortável, né? Na verdade, o core business é a locomoção, mas até, né, hoje você, né, pegar um carro, por exemplo, é muito melhor que pegar um ônibus, né, um metrô, é muito mais confortável, né, no caso, e você chega até mais rápido. Então, é você entender o seu propósito dentro da sua empresa. O que eu entrego para o cliente, tá bom? É entender isso. Uma organização que conhece o seu propósito e o persegue, irá sempre melhorar no longo prazo. Então, a empresa que conhece o que ela entrega, consegue entender o valor que ela entrega ao cliente, com certeza vai melhorar no longo prazo. Porque ela não vai desviar o foco dela para, por exemplo, índices financeiros e tal, aumentar a produtividade a qualquer custo, né? Por exemplo, o TPM, ele tira um pouco daquilo também, de você aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade, por exemplo, comprando insumos de baixa qualidade. Então, por exemplo, você indo lá no fornecedor e comprando coisas de baixa qualidade. Se você compra coisas de baixa qualidade, o seu produto final vai ter uma qualidade inferior também. Então, ele fala que se você implementar o TPM de maneira correta e tal, os seus custos já serão reduzidos, isso naturalmente, tá bom? Mas a sua organização precisa ter essa consciência de longo prazo. Se você tomar metas e medidas imediatistas, tudo vai por água abaixo, né? Então vai totalmente contra o propósito da organização, tá bom? É isso que o primeiro princípio diz, né? Você ter esse olhar, né? Os gestores, os líderes, a alta gestão, os operadores terem essa filosofia de longo prazo, tá bom? Princípio 2, crie processos em fluxo para que os problemas sejam expostos. Isso é bem legal, né? Porque geralmente quando você vai numa empresa, né? A gente já foi em algumas empresas assim, o pessoal tem um certo receio de problema, né? Ninguém gosta de ficar lidando com problema ou ficar que apareça problema, né? Ainda mais quando é no turno da pessoa, né? Então, esse princípio aqui, ele tira um pouco esse medo da organização de achar problemas, do problema estar exposto, tá bom? Ele, na verdade, ele fala para o problema ser exposto. A gente quer que o problema ele apareça, né? Até a Toyota fala, né? É bom que o problema apareça, porque assim a gente consegue enfrentar ele de frente. Tá bom? A gente consegue resolver ele de frente, tá bom? Então, o segundo princípio diz que temos que encarar os problemas diretamente, entendeu? Não adianta a gente ficar varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Vamos lá encarar, de fato. A gente tem um problema na organização, vamos encarar ele de maneira assertiva. O fluxo contínuo é mais suscetível a disrupções, mas é uma coisa boa é uma coisa boa que elas aconteçam. Então, se você tem um processo em fluxo, né? Então, ou seja,
de etapa, né, de uma etapa para outra, né, tem um fluxo certinho, um fluxo contínuo, né, que segue ali, né, a linha de produção, ele acaba, esse modelo aqui de processo, ele fica mais suscetível a aparecer problema. Por quê? Se aparece um problema, né, no meio ali, a sua linha de produção vai parar. Então, por exemplo, você tem uma linha de produção, né, tem as etapas aqui. Então, por exemplo, você tem um processo produtivo que tem a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. Você coloca elas em fluxo aqui para permitir que os problemas sejam expostos. Então, por exemplo, se dá 1 para 2 aqui, no meio aqui aparece um problema, isso acende um alerta aqui, provavelmente vai parar a empresa aqui, todo mundo vai ter que atuar em cima aqui desse problema aqui para a máquina, né, para a produção continuar rodando. Tá bom? Então você criar esse fluxo contínuo aqui na sua linha de produção é legal porque ele é um modelo aqui que deixa os problemas mais expostos, porque quando acontece, a linha inteira para. Então a gente consegue atuar e ver o problema que está acontecendo, tá bom? É melhor resolver logo os problemas do que ficar mascarando. Então é melhor a gente resolver logo, se livra desse problema para que ele não apareça novamente, né? E muita empresa empurra debaixo do tapete, né, fala que vai resolver isso daí, fica postergando sempre e o problema sempre está lá acontecendo, tá bom? Então isso não é legal. Princípio 3, né, use sistemas de puxar para evitar superprodução, né? Então produza apenas quando necessário, esse é o lema da produção puxada, né? A gente tem dois tipos de produção, a gente tem a produção, aqui, a gente tem a nossa produção, que é a mais tradicional, né, que é a produção empurrada, que é aquela produção padrão, né, onde a gente tem um PCP, que é o Planejamento do Controle da Produção, que vai olhar para o meu cliente, vai entender a demanda dele, né, o que ele quer, então ele vai olhar o cliente volta com um pedido, né, e o PCP, a partir dessas previsões, né, do cliente, né, através dos pedidos, das demandas que o meu cliente fornece, ele escoa isso para a produção, né? Ele escoa isso aqui, então, você vai ter que produzir, sei lá, 100 na etapa 1, aí 200 aqui na etapa 2 e tal, para a gente conseguir entregar para o nosso cliente. Isso aqui é uma produção empurrada, né? Então a gente tem um planejamento, tem um pessoal, um departamento lá de planejamento do controle da produção, que vai estar olhando para o nosso cliente e vai estar escoando isso para a produção aqui, falando, né, para a gente conseguir atender a necessidade do nosso cliente final. A produção puxada, ela já é um pouco diferente, né? Qual é o problema da produção empurrada, por exemplo? Se, por exemplo, o PCP faz uma previsão incorreta do que o meu cliente vai consumir, você acaba ficando com estoque. Então, se você, eu acho que agora no primeiro trimestre meu cliente vai consumir 1.000 produtos meu. Só que ele, sei lá, acontece uma crise, o sistema econômico, a inflação aumenta, enfim, alguma coisa acontece que o meu cliente ele pede menos, ele pede 200 só. Ou seja, eu fico com 800 produtos em estoque. Isso é ruim, estoque é dinheiro parado, tá? Eu vou querer, de fato, transformar em dinheiro, mas ele está parado aqui, tá? Então, a produção empurrada é ruim por causa disso, porque se a gente faz uma previsão incorreta, a gente tem esse problema aqui de ficar com estoque e dinheiro parado. A produção puxada já trabalha com o conceito de supermercado. Então, cada etapa de produção, ela tem também um planejamento aqui, mas ele é um pouco, ele atua bem menos, né? Então a gente tem aqui o nosso cliente, né? Também, na ponta. E a gente trabalha com o conceito de supermercado. Então a cada etapa a gente tem um supermercado aqui. E o que é consumido é o supermercado. Então o meu cliente vai lá, ele me consome esse supermercado de peça aqui. Então, no caso de peça pronta, né? Então, o meu fluxo está assim, etapa 1, 2, 3. Então, meu cliente está aqui consumindo aqui. No que ele estiver consumindo, dependendo aqui, ó, começa a atingir um nível aqui preocupante aqui de consumo aqui, né? Meu cliente está consumindo muito, já acende um alerta para as outras etapas aqui começarem a produzir mais para abastecer minha etapa subsequente. Então, é uma comunicação assim, né? Então, as etapas elas vão se comunicando através dos supermercados aqui, até o conceito de Kanban, né, que a gente usa bastante, vai se comunicando para a gente reabastecer. Então, por exemplo, meu cliente está consumindo muito, a etapa 3 vai falar assim, ó, eu preciso de insumo aqui para eu produzir mais, para eu abastecer de novo meu supermercado. Tá bom?
Isso é legal por quê? Porque o meu cliente, ao contrário da produção empurrada, você não está fazendo uma previsão. O meu cliente, ele está me consumindo. E no que eu estou consumindo, eu estou repondo o meu supermercado. Então eu tenho estoque reduzido, eu não preciso de estoque. Eu tenho estoque mínimo ali para trabalhar para o meu cliente, né? E para eu conseguir atender ele num tempo bacana, tá bom? Então essa é a grande diferença, que trabalha com supermercados entre as etapas que vão sendo abastecidos aí conforme o meu cliente vai consumindo. E meu cliente consumindo aqui vai puxando a minha etapa produtiva, né? Meu processo produtivo para ele abastecer nos mercados aqui, tá bom? Por isso é uma produção puxada, porque o cliente puxa na ponta e vai puxando o resto do sistema aqui para abastecer os supermercados, para garantir que ele não seja desabastecido aqui na ponta, tá bom? Então essa é a grande diferença. A vantagem é que você tem muito menos estoque, né? Você não trabalha com estoques muito grandes, tá bom? Então produzir apenas quando necessário, ou seja, quando o meu cliente precisa, né? Esse é o lema da produção puxada. Planejamentos de produção empurrada são muito frágeis, né? Então, inchados suscetíveis a flutuações de demanda. Então, se acontece alguma coisa no mercado, por exemplo, né? Sei lá, a situação econômica do país não está legal e tal, o meu cliente às vezes consome menos. Ele consumindo menos, se eu não fizer uma previsão muito atenta a essa mudança do mercado, eu posso ficar com o estoque parado, tá bom? Então esse princípio dá origem a todo o sistema de Kanbans e ao uso dos supermercados, como eu falei para vocês, tá bom? Quarto, né? Então, quarto princípio, nivele a carga de trabalho, né? O famoso Renjunca, né? Então, prefira produzir pequenos lotes ao invés de grandes lotes, né? Geralmente as empresas trabalham assim, né? Então, elas produzem lotes enormes, né? Então, fazem, por exemplo, de 1000, por exemplo, meu cliente pede 200, ele faz de 1000 porque para ele não ter que ficar parando a máquina, trocando a linha de produção para fazer o produto B e trocar de novo para fazer o produto C, ele prefere fazer 1000, 2000 do produto A, 1000 do B e 2000 do C, para garantir esse estoque aí, para quando o meu cliente precisar, ele tem ali de prontidão, né? Isso geralmente, esse tipo de produção aqui, né, de superprodução, em processos de lotes grandes, geralmente esconde ineficiências no setup das máquinas, né? Porque geralmente qual que é a justificativa que as empresas usam? Eu vou produzir em lotes grandes para não ter que ficar parando a máquina e fazer o setup, o ajuste para a nova linha de produção. Então muitas vezes para você fazer do A para o B, você tem que mudar alguma coisa na linha de produção, lá alguma ferramenta, alguma máquina, algum parâmetro que você tem que ajustar. Então para eles não ficarem perdendo tempo com isso, porque o setup é ineficiente, eles fazem em produção maior para que eles não tenham que fazer. Eles fazem uma porrada só do A, do B e do C para eles não terem que ficar mudando toda hora, tá bom? Então, nivelar a carga de trabalho é você sair de uma perspectiva dessa para uma dessa daqui. Ou seja, você faz exatamente aquilo que o meu cliente quer. Então, se o meu cliente ele pede 200 na segunda, eu vou entregar 200 para ele. Não vou entregar 1000, tá bom? Vou entregar aquilo que ele precisa, para não ficar com estoque também parado. E assim por diante. No C, ó, se ele pede 200 de A e 100 de C, na segunda, eu vou entregar isso para ele na segunda-feira. Na terça também e assim por diante, tá bom? Então eu vou nivelar diariamente aqui a carga de trabalho, tá bom? Isso tudo para atender o que o cliente quer, na quantidade que ele quer e quando ele quer. Essa é a premissa, inclusive, do Lean, tá bom? O que o cliente quer, na quantidade que ele quer e quando ele quer, tá bom? Então o nivelamento ele nos força a reduzir nosso tempo de setup. A gente vai ver isso no SMED, quando eu entrar na aula de SMED, tá? Mas o nivelamento ele força a gente a reduzir, então a gente vai forçar todo mundo a ter ajustes mais rápidos na máquina, tá bom? O nivelamento também diminui nossos estoques, né? Porque eu não preciso ter que ficar fazendo empurrada aqui em lotes grandes, tá bom? Eu faço em menos para atender exatamente a demanda que o meu cliente quer. O nivelamento diminui nossos custos de transporte. Por quê? Você, por exemplo, transportar 2.000 peças aqui, até para um estoque ali na sua empresa, é muito mais difícil, né? E custa mais, né? Porque você precisa, por exemplo, de um caminhão ou de mais empilhadeiras, do que você transportar lotes menores. Então o custo de transporte fica maior, né? E o nivelamento torna os problemas visíveis, né? Então por quê? Por que isso daqui? Porque se você força a trabalhar com carga reduzida aqui, né, com lotes menores, se você tem setups ineficientes, a bomba vai estourar na manutenção. Então você vai, o problema do setup ineficiente vai ficar escancarado para todo mundo ali enxergar isso e também forçar o pessoal
a fazer projetos SMED, por exemplo, e deixar ajustes cada vez mais rápidos, tá bom? Então isso é bom, porque torna também problemas visíveis, como a gente viu no princípio 2, tá bom? 5. Construa uma cultura para parar de ter problemas e para ter qualidade logo na primeira vez, tá bom? Então, a gente tem até aquele andon, né, que é, ele para o processo para expor problemas, né? Então, geralmente, às vezes, tem máquinas, né, na empresa que tem aqueles giroflex, né? Então, dá um problema ali de qualidade, aquele giroflex, né, dá aquele apito lá e acende aquela luzinha. Criar dispositivos para que as máquinas parem todas as vezes que algo sair do previsto, né? Então, se alguma coisa do parâmetro ali, ele apita. Treinar pessoas para parar, né, o processo quando observar algo fora do padrão. Então, viu que alguma coisa está saindo fora da qualidade padrão? Treinar o pessoal para entender quando saiu do padrão e parar a máquina. Usar técnicas analíticas no chão de fábrica, tipo 5 porquês, diagrama de Chicago, para buscar analisar um pouco mais essas anomalias, tá bom? Então é sempre focado na perda zero, né? Então a gente não quer ficar criando problema, né? Você ter uma máquina, por exemplo, produzindo lixo é tão ruim quanto uma máquina parada. Só que muitas vezes a máquina parada ela machuca mais o pessoal, né? O pessoal sente mais. Mas você produzir só lixo com a máquina rodando perfeitamente é tão ruim quanto ela parada, tá bom? Então a gente sempre buscar ter qualidade logo na primeira vez. 6. Tarefas padronizadas são a fundação para a melhoria contínua e o fortalecimento do indivíduo. A gente só consegue buscar melhoria nos nossos procedimentos, nos nossos processos, nas nossas máquinas, se a gente padronizar elas, tá bom? Então, padrões, né, até o Tai Chuan fala, né? Padrões são o coração do Lean. Sem padrões, não há melhoria. Se você faz todo dia uma coisa de um jeito diferente, né, então num dia você faz uma coisa, sei lá, num tempo muito baixo. Aí no outro dia você faz a mesma coisa, só que num tempo maior. Você não tem previsibilidade, você não consegue padronizar isso, não consegue ter previsibilidade disso, tá bom? Então os padrões devem ser claros, objetivos e disseminados para todas as pessoas que necessitem deles, entendeu? Tem que ser uma coisa clara para todo mundo. Além disso, os operários devem estar conscientes de que os padrões podem e devem ser mudados, tá bom? Então é forçar também o pessoal a sempre rever os padrões e melhorar eles, tá? Os padrões não são escritos na pedra, sempre buscar a melhoria deles também. E o último dessa aula, use controles visuais para que nada fique escondido. Então, quadros Kanban são utilizados para mostrar tudo o que está acontecendo na produção, tá bom? São aqueles quadros que dão o status, né, de cada atividade como estão, né? O hospital tem muito isso, né? Então, o enfermeiro, o paciente ele está na triagem. Agora ele foi para, enfermaria, depois ele foi para o médico, agora ele está esperando o resultado do exame. Então você vai andando com o cartãozinho ali do paciente para ver o status dele. Painéis eletrônicos de Andon identificam problemas nas máquinas, né? Então tem coisas visuais. E não precisa ser nada tecnológico, tá, gente? Pode ser quadro branco assim já serve, já é alguma coisa extremamente visual. Inclusive implementamos isso numa empresa que a gente fez consultoria. Quadros assim de gestão, todos no quadro branco, assim, canetão, perfeito. Já dá uma boa visualização para todo mundo que está ali. Painéis de desempenho mostram como as equipes estão atuando para cumprir seus objetivos de melhoria, tá? Então ajuda a entender como que está o desempenho do processo ali e escancara como que está ali a situação do processo, tá bom? Esses aqui foram os 7 primeiros princípios. Na próxima aula a gente vai ver a parte 2, na sequência dos 7 últimos princípios do sistema atual de produção. Bom, parabéns por ter assistido a Masterclass, espero que tenham gostado bastante. Lembrando a vocês que o curso já está disponível na nossa plataforma. Lá vocês vão ter acesso a todas as aulas, né, de maneira detalhada. Vocês vão poder rever quando vocês quiserem. Vai ter acesso também à prova e à certificação do curso e a todo o suporte que a nossa equipe pode dar para você, tá bom? Então, boa noite, muito obrigado por nos acompanhar e espero vocês lá no curso de TPM.